Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. No meu último vídeo eu falei que eu queria fazer um vídeo falando só sobre Tesla. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo aqui. Eu quero falar um pouco sobre o Tesla, mas eu não vou falar sobre a vida dele, sobre a carreira. Quem quiser saber um pouco mais sobre a vida, a carreira, essas coisas direto, assiste esse vídeo aqui do Schwarza, que eu tô colocando aqui em cima, onde ele vai em alguns detalhes mais sobre a vida dele, como é que foi, o final da vida e essas coisas. O que eu quero fazer aqui hoje é falar mais um pouco sobre alguns fatos da vida dele que as pessoas acabam não entendendo ou a história acabou registrando eles de maneira errada. Então eu quero utilizar isso para a gente poder entender melhor quais foram as reais contribuições do Tesla para a engenharia e para a ciência. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa importante que a gente tem que admitir é que o Tesla, sim, foi um dos gênios da engenharia. Ele fez descobertas extremamente importantes, principalmente para a engenharia. E mesmo as contribuições dele para a física são reconhecidas. É só ver que a unidade de campo magnético que é utilizada na física é o Tesla. Então isso mostra qual que é a importância que ele tem. Ele não foi um cara que foi esquecido na história. Alguns pontos da vida dele acabam sendo mal interpretados e eu vou falar sobre eles. Então eu quero falar aqui um pouco sobre a relação do Tesla com o Edison, sobre as descobertas dele do gerador de corrente alternada e sobre a física do Tesla, tá bom? Vamos falar sobre esses três fatores. Se tiver interesse, eu posso falar de mais de outras coisas, mas esses acho que já podem mostrar como muitas coisas da vida dele são mal interpretadas. Quando eu comecei a pensar em fazer esse vídeo, eu fui no Twitter e pedi para as pessoas me falarem sobre o que elas conheciam o Tesla, quais eram as coisas que eles sabiam que o Tesla tinha feito que fazia a vida dele famosa. Obviamente, muitas pessoas, os engraçadinhos, falaram que ele era o inventor do carro elétrico, que ele era o pai do Elon Musk, o pessoal sempre aproveitando para fazer uma zoeirinha, mas as pessoas que responderam sérios nessa pergunta, muitos deles falam que o Tesla teria sido o inventor da corrente alternada, mas o inventor do gerador de corrente alternada. Ele teria sido o cara que inventou isso. E não é bem verdade. Em 1832, um cara chamado Pixii. Então, quer dizer, isso é antes do nascimento do Tesla. Tesla nasceu em 1850. Em 1832, esse cara conseguiu criar o primeiro gerador de corrente alternada. Então, basicamente, utilizando as descobertas do Faraday, que tinha sido alguns anos antes, ele conseguiu fazer um gerador que gerava corrente alternada. Ele fazia depois uma transformação para corrente direta, mas ele conseguiu já fazer geradores que utilizassem a corrente alternada para poder ser utilizado depois em outros lugares. Em 1856, um cara chamado Dumurcel, ele foi o primeiro a realmente construir um gerador grande de corrente alternada, utilizando princípios parecidos com o Pixii, mas para facilitar e fazer com que o design do gerador ficasse mais simples, ele utilizou diretamente a corrente alternada para poder iluminar lâmpadas. Então, já em 1856, a corrente alternada já era utilizada para iluminar lâmpadas. E antes disso, a gente está falando aqui, 1856, é o ano que o Tesla nasceu. Então, obviamente, ele não teve nenhuma participação nisso. Isso já era utilizado. Isso já era utilizado de maneira pública em cidades para iluminação, para você fazer lâmpadas de alta potência utilizando corrente alternada. Isso já em 1870, 1880 já era utilizado. Isso, de novo, sem participação do Tesla. Então, para poder entender onde o Tesla entrou nessa história, a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre a evolução da história da corrente alternada. Em 1885, três caras, que eles são conhecidos pela sigla dele, o ZBD, eles inventaram o primeiro transformador. Transformador é um objeto, ele vai pegar uma corrente que, falando em termos assim, leigos, vai ter alta amperagem e baixa voltagem, para uma que vai ter alta voltagem e baixa amperagem, ou vice-versa, né? Pode fazer para um lado ou para o outro. E a vantagem disso é que você consegue, então, para correntes de alta voltagem, elas são muito eficientes para transmissão sobre os fios. Então você consegue fazer transmissões de mais alta distância. Você tem várias vantagens que você consegue fazer por ali. Então fazer isso foi a primeira coisa que permitiu que a gente pudesse fazer transporte de corrente alternada para longas distâncias. Então 1885. Em 1886, um cara, o Westinghouse, que ele era um industrial, ele criou uma versão simplificada do transformador do ZBD e que ele, com isso, ele começou a vender a ideia de fazer iluminação pública e nas casas utilizando corrente alternada. Então, em 1886, a gente está falando que isso começou. E aí que a coisa se torna bastante interessante, porque essa empresa dele, a empresa do Westinghouse, ela começou a ter uma briga com a empresa
que era a Edison General Electric, e essas duas começaram então a ter uma briga sobre quem que ia ser o modelo que ia fazer o de eletricidade que ia ser utilizado, corrente direta ou corrente alternada. Em 1888, o Westinghouse acabou conhecendo Tesla e o Westinghouse comprou uma patente do Tesla do motor polifásico. Nessa época, o Tesla já estava trabalhando com a corrente alternada. E a grande descoberta dele, como a gente falou, a gente já viu que ele não inventou o gerador de corrente alternada, mas o que ele fez foi inventar um motor que pudesse utilizar a corrente alternada. Porque vamos pensar de uma maneira muito simples. O motor é o quê? É um troço que pega a corrente e faz essa corrente gerar movimento. Só que uma corrente alternada significa que se você pegar um motor simples, de um momento a corrente vai estar indo para frente, outra para trás. Então imagina um motor sobre isso, seria um motor imediato, ele quer fazendo para frente, para trás, para frente, para trás. O que o Tesla fez foi realmente ir lá e criar um motor que permitisse utilizar a corrente alternada para poder se transformar em energia mecânica. E isso ele fez em 1888. Mas o problema é que em 1885, um cara chamado Galileu Ferraris também desenvolveu uma versão do motor polifásico, que é esse motor que pode ser utilizado em correntes alternadas. Então, em 1885, já o Jorge Ferraris já tinha feito isso. E só em 87, o Tesla apresentou a versão dele do motor polifásico. Então, observa que mesmo que o Tesla não tivesse existido, o motor do Ferrari estava lá e já podia ser feito. Obviamente, o motor do Tesla foi importante, tanto que ele foi comprado, essa patente, pelo Westinghouse em 1888. Mas para poder mostrar a importância do Galileu Ferraris sobre isso, o próprio Tesla falou na Electrical Words, em 1887, ele falou o seguinte: o professor Ferrari não somente chegou independentemente aos mesmos resultados teóricos, mas ele também de maneira idêntica, quase idêntica nos mínimos detalhes. Então você pode ver que ali os dois chegaram aos resultados um sem saber do outro. Então, isso é bem interessante como isso acontece na ciência muitas vezes, duas pessoas trabalhando e chegaram ao mesmo resultado, uma sem ter contato com a outra. Mas sim, o Tesla foi um dos criadores do motor polifásico e acabou vendendo para o Westinghouse em 88. Mas se você for observar, sobre todo o desenvolvimento que eu falei aqui, sobre essa briga entre a corrente alternada e a corrente elétrica, que as pessoas chamam hoje das guerras das correntes, o nome que está aparecendo muito é o Edison e o Westinghouse. Eu não falei muito do Tesla. Tanto que, se você for ver, o Edison escreveu nessa época, 1890, mais ou menos, ele escreveu um texto, a General Electric escreveu, na verdade, né? Um texto onde eles estavam falando dos perigos da corrente alternada. E nesse texto, o Edison menciona o nome Westinghouse 24 vezes e o nome Tesla nenhuma vez. O grande nome da Guerra das Correntes era o Westinghouse. Outro fator, para vocês terem ideia, o Edison, ele tentando fazer com que as pessoas tivessem essa ideia ruim sobre a corrente alternada, ele fez pressão pública para que a cadeira elétrica, que era usada para a pena de morte, se chamasse cadeira de Westinghouse, para poder ligar a corrente alternada com morte. Era isso que ele queria fazer. Mas daí vem a questão, como o Westinghouse acabou sumindo da história? O que acontece é que tem um cara que era um grande banqueiro, dono de várias empresas, que investia ambos em todos esses caras. Ele investia na General Electric, investia na Westinghouse e investia também lá no Tesla, que é o JP Morgan, do famoso banco JP Morgan que ainda existe. E o que acontece é que o JP Morgan percebia que a energia alternada, que era lá da galera do Westinghouse, era mais barata do que a corrente direta do Edison. Como o Edison se recusava a começar a usar a corrente alternada, o JP Morgan acabou chutando ele da Edison General Electric e ele começou a fazer uma campanha para criar um nome ruim pro Edison. O que ele fez? Ele foi lá e cortou o nome do Edison. Além de ter demitido ele, cortou o nome do Edison da empresa, que passou a se chamar General Electric, que é o nome que tem até hoje, e, além disso, ele fez outra coisa. A briga entre duas empresas, entre Edison e Westinghouse, não é tão interessante. Então ele acabou começando a pegar um cara que ele também bancava os estudos, que era o Tesla, que trabalhou para o Westinghouse, e começou colocando o Tesla no seu material de divulgação como o grande cara importante da energia alternada contra essa grande empresa, o Golias versus Davi, que era a General Electric contra o Tesla. O JP Morgan acabou nessa história tirando o Westinghouse da conversa e propagando as ideias que o Edison estava lutando contra uma pessoa sozinha, e os dois tinham essa briga ali. E isso você vê como as coisas são. O Westinghouse estava lá, ele foi o cara que cartas foram escritas para ele,
que ele tinha o nome dele na história e acabou sendo tirado para poder trazer o nome do Tesla. Mas daí você pode se perguntar... Tá, mas qual que então, de onde surgiu essa história do Tesla não gostar do Edison? Ou que tinha uma briga entre os dois? Nessa história toda, que acabou surgindo depois, então, como eu falei, começou a ter essa ideia da propagação da história da Guerra das Correntes entre um e outro, e que então o Tesla não gostava do Edison, e o Edison e ele brigaram por muitos anos, fizeram muitas coisas. Só que isso, o segundo ponto interessante, vamos olhar aqui a autobiografia do Tesla. Eu tenho ela aqui e eu vou ler um pedacinho dela. Em determinado momento, ele vai se referenciar ao Edison, e ele fala na autobiografia dele de uma maneira muito respeitosa ao Edison. Olha o que ele fala. O encontro com Edison foi um evento memorável na minha vida. Eu estava impressionado como esse homem maravilhoso que, sem nenhuma grande vantagem prévia ou treinamento científico, conseguiu fazer tanto. Então se observa que ele fala de maneira extremamente respeitosa sobre o Edison. E ele fala isso na época que ele já tinha trabalhado com ele. Existe uma história que contam, o Edison acabou fazendo uma piada, fazendo uma sacanagem com o Tesla, que ele prometeu que se ele fizesse um determinado protótipo, ele pagaria uma quantidade grande de dinheiro, $50 mil, e depois no final ele falou que era só uma piada. Só que nessa própria autobiografia, o Tesla desmente isso. Ele pega e fala que, na verdade, a pessoa que fez isso foi um dos gerentes da empresa, não foi o Edison, provavelmente era um gerente local, e ele fala, o gerente me prometeu $50 mil no final dessa tarefa, mas isso, na verdade, era uma practical joke. Isso me deixou muito em choque e eu acabei resignando na minha posição, acabei saindo da minha posição. Então observa, o próprio Tesla aqui foi lá e falou que a pessoa que fez essa história, que criou a grande rivalidade entre os dois quando o Tesla trabalhava para o Edison, não foi o Edison, foi um outro cara, não tem nada a ver. E quando ele se referencia ao Edison na sua própria autobiografia, ele é extremamente respeitoso ao próprio Edison. Se você for olhar depois, mais pra frente na autobiografia, ele se referencia a outros caras que foram contra uma determinada ideia dele, e ao se referenciar a esses caras, ele fala que esses homens não eram nada mais do que micróbios de uma doença. Então observa que para os caras que ele não tinha nenhum respeito, seria o fato de um cara que ele teria essa briga que tantos falam, foi de maneira extremamente respeitosa, e ele não tinha problema nenhum em ser extremamente duro com as pessoas que ele discordava de como funcionavam as coisas e que ele discordava das posições dele. Então, de novo, essa história da briga do Edison e do Tesla é muito posterior, não foi a realidade. E a terceira e a última coisa que eu queria falar, e isso eu tenho certeza que muita gente vai ficar assustada, muita gente vai ficar revoltada quando eu falo isso. O Tesla era um gênio da engenharia elétrica, mas a física dele era terrível. Eu acho que ninguém pode negar que o Tesla foi lá, o cara, e conseguiu criar invenções elétricas muito incríveis que funcionavam, a bobina de Tesla, que foi importante, mesmo o motor polifásico e outras coisas que ele fez. Ele tinha essa capacidade de fazer itens, fazer motores, fazer objetos que utilizavam eletricidade, e ser muito bom em fazer demonstrações. Ele era um cara que conseguia atrair a atenção do público, e com isso ele conseguiu até muito financiamento na sua vida. Só que quando a gente começa a falar da física que o Tesla fazia, ela era realmente muito, muito fraca. Eu vou pegar aqui um exemplo bem simples, só para a gente poder entender. O Tesla, até um pedacinho colocando aqui na tela para vocês, ele não acreditava no átomo nem no elétron. Então, você pode colocar aqui que, eu estou colocando aqui na tela para vocês verem, que ele, como cientista, não acreditava na teoria atômica da matéria, ou na existência de elétrons, que para um cara que trabalhava com eletromagnetismo é bastante impressionante. E são coisas que a gente tem toda a prova que funciona e tal, e ele não acreditava nisso. Em cima disso, o Tesla ele também tinha problemas muito grandes em aceitar, por exemplo, a teoria das ondas de Hertz, que basicamente Hertz foi o primeiro a conseguir fazer experimentalmente as ondas de rádio, e ele explicava que aquilo eram ondas, de alguma maneira, se propagando. O Tesla não acreditava muito nisso, e ele até fala aqui, né, que num texto do próprio Tesla, a teoria de onda de Hertz numa transmissão sem fio pode se manter por um certo tempo, mas eu não hesito em dizer que em pouco tempo ela vai ser reconhecida como um dos mais remarcáveis e inexplicáveis aberrações da mente científica que já foi
gravada na história. De novo, aqui a gente pode ver, nessa época a gente já tinha as equações de Maxwell. As equações de Maxwell já eram unificadas em um grupo só de equações, em 4 equações, não eram mais as 20 equações. A gente já tinha toda a compreensão de como funcionava a luz com as ondas eletromagnéticas, que isso tudo era conectado, e o Tesla não acreditava nela. Isso já é um fato grave do fato de conhecimento. De novo, uma teoria que é provada e provada e provada. Aqui, de novo, aqui já no final da vida dele, a gente tá falando aqui já, quando ele tinha 79 anos, ele pegou e falou que ele tem, como vocês estão vendo aí na tela, uma entrevista com ele, onde ele falava que a teoria da relatividade é um trabalho de metafísica e não científico. O que é um absurdo total. A teoria da relatividade, tem até aqui outros vídeos sobre que eu tenho aqui no meu canal, ela está sempre brigando, ela e a teoria quântica de campos, mas qual que é a teoria mais precisa que já feita na história da humanidade? A gente consegue fazer cálculos e medir com precisão um número até a 12ª casa decimal. Olha quão absurdo de preciso é essa teoria. Então, assim, não existe dúvida nenhuma que a teoria da relatividade é uma teoria válida e que ela faz previsões não vistas que são mensuradas em laboratório. Isso não existe dúvida nenhuma. Isso é ciência pura. Você faz uma previsão, você vai lá e mede em laboratório, ou você vai lá e mede na natureza e você consegue fazer aquilo com uma precisão muito, muito, muito grande. E, novamente, aqui o Tesla não aceitava. E um último ponto que até um pouco... A gente está falando aqui, em 1900, ele era no auge da carreira do Tesla, ele escreveu sobre um texto que soa completamente como pseudocientífico, que ele está falando sobre a energia do ser humano, e daí ele fala que a energia é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Daí ele pega e fala que você quer aumentar a energia, então você pode aumentar a massa ou a velocidade. Então daí ele fala, a massa pode ser aumentada cuidadosamente com atenção à saúde, pela comida, pela moderação, por ter hábitos regulares, pela promoção do casamento, por atenção consciente das crianças. Ele estava fazendo utilizando a física num lado que não fazia nenhum sentido e mostrava que ele não... uma falta de compreensão de como que isso significava realmente, por exemplo, a equação da energia cinética. Isso significa que ele não é importante? Não. Como eu falei, Tesla, para engenharia, ele tinha conhecimentos absurdos, ele tinha uma intuição fora do sério, mas isso não significasse que a física que ele estava fazendo em cima dessas descobertas era importante, era boa. E isso justifica porque várias das coisas que ele fez posteriormente, teoria de campo unificado, aquela coisa do raio da morte, ou a mesma falha dele de conseguir fazer a torre de Tesla, que queria fazer energia, passar energia por toda a Terra, não funcionaram. Na equação de campo único, ele tentou explicar uma teoria de campo para explicar todos os campos da natureza, que não era uma teoria quântica. A gente sabe que a natureza é quântica, e você precisa de uma teoria quântica para explicar isso. Uma teoria clássica que ele tentou fazer nunca vai trazer os resultados. A teoria, se for pegar da torre de Tesla, que ele queria transmitir energia para o mundo todo, ele acreditava que a informação, a energia, era passada pela Terra, não era feita uma onda pelo ar, porque ele não aceitava as ondas de Hertz. Daí Marconi, por isso que ele acabou não conseguindo fazer o modelo do rádio, e o Marconi foi o cara que acabou fazendo o rádio se tornar útil para outros lugares, ganhou uma patente em tudo isso, e o Tesla acabou não fazendo, e o JP Morgan parou de financiar ele e começou a financiar o Marconi no lugar, porque ele estava fazendo uma teoria que não fazia sentido, não era explicada. Então são todos esses detalhes que você pode ver, ele tinha uma grande intuição, mas essa falta de conhecimento e o fato dele acreditar em teorias extremamente conspiratórias fizeram com que ele acabasse gerando decisões que não eram das melhores. O que acontece? É muito confortável a gente acreditar na história do gênio único que lutou contra as grandes empresas, que foi destruído e tal. Mas a grande verdade é que a gente viu aqui, o Tesla ele teve grandes descobertas, mas ele também não contribuiu com muitas outras delas. A participação em outras delas ele foi muito menor do que elas foram na realidade. E a participação dele na física e eletromagnetismo é minúscula, enquanto a participação dele na engenharia elétrica é bem maior. Mas tudo isso mostra que essa compreensão do gênio sozinho, do gênio perdido, não é bem o que a realidade diz. E muita gente fica revoltada a saber isso. De novo,
não é diminuindo a importância do Tesla, é colocando a importância dele no ponto certo, para que a gente observe e consiga admirar o que as pessoas fizeram de direito, olhar os acertos deles e aprender sobre os erros deles para poder melhorar os nossos erros. E sobre isso, a gente continuar propagando essa ideia que o Tesla foi o gênio perdido, que acabou fazendo as coisas e acabou tendo essa participação grande na Guerra das Correntes, a gente acaba não fazendo o favor de entender quais são as participações reais dele. Beleza? Então, ficamos por aqui. Logo mais outros vídeos aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Falou!